Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então pessoal, hoje nessa aula de hoje nós vamos dar continuidade, falando sobre geometria, E na aula de hoje nós vamos falar sobre circunferências, tá ok? Lembrando que na aula passada nós vimos as principais figuras planas, Mas ficou faltando aí circunferências e triângulos, tá? Hoje nós vamos abordar as questões, vai ser uma aula bem tranquila, vamos só abordar as questões principais relacionados às circunferências, tá bom? Então, tudo que a gente puder falar aí a respeito de circunferências, a gente vai tentar abranger aí, tá bom? Os termos principais, perímetro, arcos, áreas, tá bom? E a gente vai ter um conhecimento assim bem bacana assim a respeito de circunferências para a gente continuar essa matéria, tá ok? Mas antes, já sabe, deixa teu like aqui, tá bom? Também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, e ativa o sininho, deixa o sininho ativado, porque aí sempre que eu postar algum conteúdo novo você fica sabendo, tá ok? Então, vem cá comigo, vamos aprender circunferências. Então, pessoal, para a gente começar a falar aqui sobre circunferências, as duas coisas mais básicas de qualquer circunferência, A maior distância que você pode ter entre dois pontos de uma circunferência é chamada de diâmetro, tá ok? Às vezes o diâmetro você vai encontrar com esse símbolo aqui, tá? Principalmente aí na indústria, na área da metalmecânica você vai encontrar o símbolo de diâmetro com esse sinal aqui, tá? Que na matemática seria o sinal de vazio, Mas na mecânica você encontra, por exemplo, esse sinal aqui, tá? De diâmetro. Então o diâmetro é o quê? A maior distância entre dois pontos da circunferência, tá ok? Se você pegar, por exemplo, desse ponto a esse ponto, já não vai ser a maior distância. Então você não tem o diâmetro, tá? E o diâmetro também pode ser definido como aquele segmento de reta que vai dividir a circunferência exatamente em duas partes, tá? Então, quando você tem a circunferência dividida exatamente em duas partes, você tem esse segmento de reta ligando dois pontos extremamente distantes, é o ponto mais distante da circunferência, que não precisa estar aqui, Poderia estar aqui o diâmetro, tá? Desde que você divida a circunferência exatamente em dois, tá ok? E a metade da circunferência, do diâmetro, Se você tem o diâmetro e você pegar aí do centro até a extremidade, aí você vai ter o raio, tá ok? Então o raio, ele nada mais é do que metade do diâmetro, tá ok? Então, simples, Até aqui tranquilo, Diâmetro, aí qualquer ponto do centro, aí não precisa ser, no caso do raio, você pode pegar qualquer ponto partindo do centro, Você partiu do centro e traçou um segmento de reta até qualquer parte, qualquer extremidade da circunferência, você tem o raio, tá bom? Bom, vamos continuar falando sobre circunferência? Vem cá comigo. Então, pessoal, quando os matemáticos de antigamente, eles começaram a estudar, as figuras planas, eles, lembra que na aula passada, por exemplo, a gente viu lá sobre os quadriláteros, Você tinha o cálculo da área, por exemplo, lado vezes lado, Que não é difícil de calcular, E se você for ver o perímetro, também é só você somar os lados, Então não era uma coisa assim difícil de fazer até, Eles estavam aí desenvolvendo bem. Mas quando eles chegaram na circunferência, eles falaram assim, tá, mas agora como é que a gente estabelece alguma razão para conseguir calcular perímetro, área da circunferência, Aí o que eles perceberam? Eles perceberam uma coisa muito curiosa na circunferência. Eles perceberam que se você pegasse o perímetro e dividisse pelo diâmetro, você tinha uma constante. E não importa o tamanho dessa circunferência, era sempre aquela mesma constante, sabe? Então, veja que interessante, eu trouxe aqui eu cortei aqui um pedaço de barbante, para mostrar isso para vocês, para provar isso para vocês.
Então veja só, né? Ó, eu cortei esse barbante no tamanho do diâmetro aqui dessa circunferência, tá vendo? Ó? Esse barbante tem esse diâmetro aqui, ó. Aí eu te pergunto, quantos diâmetros, né, cabem dentro desse perímetro, né? Vamos medir aqui, ó. Vamos dizer aqui por cima, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Ó, aqui deu 1, tá vendo? Aqui, ó. Aqui deu 1. Aqui já deu 1 diâmetro. Eu vou continuar medindo aqui, ó. Vem. Ó, aqui já deu mais outro, ó. Tá? Já temos dois diâmetros, ó. Vamos continuar medindo. Aqui, ó. Aqui, mais ou menos, já tem 3 diâmetros, ó. E para terminar aqui, ó, tem mais um pouquinho, tá vendo, ó? Tem 3 diâmetros e um pouquinho, tá vendo? Vamos pegar uma circunferência de um outro tamanho. Eu peguei uma pequenininha aqui, tá? Aí eu peguei um araminho aqui, também eu cortei também, ó, do tamanho do diâmetro, tá vendo? É a mesma coisa, tá? Vamos fazer, ó. Então eu vou pegar aqui de cima, ó. Vou medir, ó. Vou começar a medir, ó. Aqui deu 1, ó, tá? Vou pegar aqui e vou continuar. Já deu 1 diâmetro aqui, ó. Aqui, ó, aqui deu mais 1, né? Eu vou continuar aqui, ó. Ó, aqui deu mais outro, ó. E ainda faltou um pedacinho, tá vendo? Olha lá. Então, não importa o tamanho da circunferência, você sempre tem uma constante, tá? Que é o que? É 3 e alguma coisinha, né? Bom, então vamos lá. Então, o que é esse 3 e alguma coisinha, né? Na verdade, ele é um valor, ele é um número racional, tá? Os matemáticos pegaram uma letra grega, né? Que se chama π, tá? Essa letra grega se chama π. E esse π, ele tem aproximadamente 3,14 e vai embora, tá? Ele é um número irracional, tá? Então ele não tem fim aqui. 3,1416 e vai embora, você entendeu? Mas assim, arredondando, né? A gente costuma usar apenas no máximo 2 casas depois da vírgula, tá? Então, esse π aqui, esse valor aqui de π, né? Para você que não sabia o que era π, né? Já tinha ouvido falar, mas não sabia, π é o quê? É a razão entre o perímetro e o diâmetro de qualquer circunferência, tá? E esse π, esse número aqui, ele vai ser usado para calcular tanto o perímetro quanto o diâmetro, tanto o perímetro quanto a área de qualquer circunferência, tá ok? Então, vamos ver agora sobre perímetro e área da circunferência usando essa constante π? Vem comigo. Então, pessoal, vamos aqui ver como é que a gente calcula o perímetro da circunferência, tá? Então, pegando aqui esse número π, né? O perímetro ele é dado pela seguinte fórmula: 2πr, tá? 2 vezes π vezes r, tá? Então, o r aqui sendo o raio, né? Tá? Então, essa circunferência que eu fiz, ela tem 40 centímetros de diâmetro. Então, o raio tem a metade, né? Tem 20, tá bom? Então, vamos aplicar aqui a fórmula. Então, o perímetro aqui, ó, que eu vou chamar de P, vai ser igual a 2 vezes π, que eu já vou colocar 3,14, vezes o raio, que é 20, né? Tá? Isso aí vai dar, eu vou pegar aqui minha calculadora científica, tá? E se você tem uma calculadora científica, você não precisa nem pôr 3,14. Você já consegue colocar π direto, tá? Vezes 20, tá? Então você tem aí o resultado aproximado, tá? Por que é aproximado? Porque nunca vai ser exato algum cálculo com π, porque π é um número irracional. Então nenhum cálculo que você for fazer envolvendo π vai dar um número exato, tá? Então vai dar aproximadamente aí, ó, 125,66. O que? Centímetros, né? Eu estou falando de centímetros, né?
Então é isso. Agora a gente poderia confirmar, né? O que vocês acham? Vamos confirmar essa informação, né? Vamos confirmar, tá bom? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, vou medir aqui, tá? Ó, então vai dar 1, né? 2, 3, aí tem aquele pouquinho que é o 14, né? E aí eu vou fazer essa medida aqui, né? O diâmetro tem 40, então eu vou pegar aqui, ó, então ele já tem 40 de qualquer forma, né? Já tem 40, só que são 3 vezes, então 4, 8, 12, né? Então 3 vezes o diâmetro aqui, que vai chegar aqui pertinho, vai dar 120 centímetros, né? Mais o 14, né? Mais aquele pouquinho, vai dar aquele 125, vai dar os 5 centímetros aqui, 5,66 centímetros que está faltando. Tá ok? Então tá confirmado, né? Então, o perímetro eu posso aplicar aqui 2 vezes o raio, são 40, vezes o π, eu vou ter 40, 80, 120, né? Que é 3,14. E mais um pouquinho que dá o 125,66 que a gente viu, que está confirmado esse valor aqui. Tá bom? Então esse foi o perímetro, né? E agora a área da circunferência? Tem outra fórmula? Tem, a gente vai ver e está envolvido esse π aqui, tá bom? Vem cá comigo. Ó. Então, pessoal, para a área, qual que são as fórmulas que a gente usa, né? Tem basicamente essas duas fórmulas aqui, tá? πr ao quadrado, tá bom? Que é π vezes o raio ao quadrado, ou π vezes d ao quadrado sobre 4, π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Aí vai do gosto do freguês mesmo. Eu particularmente gosto mais de usar πr ao quadrado. Por quê? Porque π de 2 sobre 4, você tem uma operação a mais aqui, né? Você usa o diâmetro, mas aí depois você tem que dividir por 4. Isso pode, sei lá, te causar de alguma forma confusão. Embora tem gente que usa, não tenho nada contra, tá? Mas eu acho o πr ao quadrado mais prático, tá? Mas a gente vai calcular com os dois que você vai ver que vai dar certinho, tá? Então vamos lá? Vamos calcular então a área, ó. Então eu vou pegar o raio, né? Então aqui vai dar, eu vou chamar de área de A, né? Então vai ser 3,14 vezes o 20, que é o raio ao quadrado, tá? Então a área aqui, no caso vai dar, vou pegar minha calculadora aqui, né? Porque o pessoal acha que professor de matemática sabe fazer conta de cabeça, não sei não, viu? Então, vou pegar aqui, ó, 20 ao quadrado, que é 400, né? Vezes π, tá? Aí, ó, deu 1.256, arredondando, 6 centímetros quadrados. Agora eu vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui direitinho, e eu vou agora usar a fórmula de baixo, ok? Então vamos lá. Então agora a área vai ser igual a π 3,14 vezes o diâmetro, que é 40 ao quadrado, sobre 4. Tudo isso sobre 4, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Vai dar 40 ao quadrado vezes π dividido por 4. Eu acho que você não vai conseguir ver na sua calculadora, na sua tela aí, tá? Mas enfim, você vai ver aqui que o valor bateu exatamente igual, tá? 1.256,6 centímetros quadrados. Então, vimos perímetro e vimos área. Uma coisa importante é o seguinte: não confunda, essas fórmulas são muito parecidas, elas vão ficar meio que misturadas na sua mente, tá? Então toma cuidado para não confundir a fórmula do perímetro com a fórmula da área. Perímetro, 2πr. Área, πr ao quadrado. Eu mesmo já confundi, já passei vergonha muitas vezes por conta disso.
De que eu peguei e falei assim, ah, o perímetro é πr ao quadrado. Não, πr ao quadrado é a área. Ah, a área é 2πr. Não, 2πr é perímetro, tá? Então, perímetro 2πr. Área πr ao quadrado. Ok? Vamos fechar essa aula? Vem cá comigo, ó. E para fechar, pessoal, apenas umas considerações finais aqui. Para você saber aí, tá? Quando eu tiver um segmento de reta dentro de uma circunferência que não a divide a circunferência em dois, por exemplo, vou pegar um pedaço aqui, ó, tá? Um segmento de reta ligando aqui dois pontos da circunferência, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma corda, tá bom? Então, quando você tiver um segmento de reta ligando dois pontos que não divide em dois a circunferência, você tem uma corda, tá? Quando você tiver uma reta, tá, que passa por dois pontos de uma circunferência, tá? Se você tiver uma reta assim que cruza dois pontos numa circunferência, você vai ter uma reta secante, tá? Então você tem aqui uma reta secante à circunferência, tá? E quando você tiver uma reta que toca em apenas um ponto da circunferência, por exemplo, tá? Você tem uma reta que ela passa, ela toca bem na beiradinha da circunferência, você tem uma reta tangente, tá? Uma reta tangente à circunferência. Tá bom, pessoal? Essas foram as considerações principais que eu queria ter com vocês a respeito de circunferências. Você percebeu que tinha bastante assunto aqui para falar sobre circunferências, por isso eu não anexei na aula anterior, né? Tá? Então, essas foram as considerações, assim, pelo menos principais de circunferências, para que vocês tivessem uma noção do que é um raio, do que é um diâmetro, as áreas, as fórmulas de perímetro e área, e noções de corda, retas tangentes e retas secantes, a circunferência. Tá ok? Na aula que vem, nós vamos, hoje, na aula anterior ficou faltando circunferências e triângulos, né? Hoje nós estamos falando sobre circunferências, né? Na aula seguinte, nós ainda não vamos entrar em triângulos, tá? Bem provável que não. Nós vamos falar semana que vem sobre ângulos, tá? Que ângulos é uma coisa muito importante e tem tudo a ver também com circunferências, triângulos, tá bom? Então semana que vem nós vamos ter uma aula sobre ângulos, tá? E depois, aí sim a gente entra em triângulos, tá? Que aí é a trigonometria propriamente dita, tá ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, tá ok? Não esquece, olha, deixa teu like aí no vídeo se você gostou. Também se inscreve no canal, né? Porque é importante, me ajuda aí, tá bom? Tá vindo aulas bem legais, inclusive, se você puder indicar para os amigos esse canal, eu fico muito agradecido, tá bom? Para que esse canal possa continuar, tá bom? E também deixa o teu sininho ativado para que sempre que eu postar uma aula nova você ficar sabendo, tá ok? Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo nessa videoaula e a gente se vê até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!